gostava de começar por agradecer a presença do Dr. Manuel Magno, Presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, Dr. António Almeida e Silva, pessoa bem conhecida da comunidade portuguesa em São Paulo, que teve um papel relevantíssimo de liderança a vários níveis na comunidade, tendo sido também Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, e do Dr. Paulo Machado, que é o Vice-Presidente da Casa de Portugal e que nos recebe aqui nesta Casa de Portugal em São Paulo para uma conversa sobre a comunidade portuguesa, o seu presente e as perspectivas de futuro. O meu nome é Paulo Jorge Nascimento, sou Consul-Geral de Portugal em São Paulo. Esta conversa enquadra-se naquilo também que são alguns momentos que nós definimos para celebrar e assinalar o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, neste ano de 2021, no qual, por circunstâncias que todos sabemos, ainda não é possível retomarmos as celebrações da forma que gostaríamos, nós no Consulado-Geral e a Comunidade Portuguesa em São Paulo, de forma presencial. E pegando desde já no tema da comunidade portuguesa, ao seu presente perspectivas de futuro, que referi, a ideia era começarmos talvez por discutir se existe uma ou se existem várias comunidades portuguesas. De que forma é que nós podemos identificar a comunidade portuguesa, como é que a podemos caracterizar e, efetivamente, identificá-la. Sugiro que o Dr. Manuel Magno, na sua qualidade de Presidente do Conselho da Comunidade do Estado de São Paulo, pudesse referir-se a este ponto. E depois deixava que a conversa fluísse de forma livre, convidando o Dr. António Almeida e Silva, o Dr. Paulo Machado também, para fazer os seus comentários, as suas anotações sobre este ponto. Dr. Manuel Magno, se faz favor. Muito bom dia a todos. Permito-me cumprimentar o nosso Cônsul-Geral de Portugal e São Paulo, embaixador Paulo Nascimento, cumprimentar o Presidente da Casa de Portugal de São Paulo, Vice-Presidente da Casa de Portugal de São Paulo, Dr. Paulo Machado, e Dr. Almeida e Silva, Presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal de São Paulo. Eu acho que o tema é muito bem colocado, senhor embaixador, porque, na minha visão, nós temos, sim, uma comunidade portuguesa única, mas, ao mesmo tempo, temos várias. Elas estão muito espalhadas, muito diversificadas, e é uma situação que, em tese, me preocupa. Por quê? As comunidades hoje existentes nas várias partes do mundo, especialmente as mais próximas aqui ao nosso Brasil, e até mesmo dentro do nosso Brasil, a nossa comunidade, ou as várias comunidades, se podemos chamar assim, os vários núcleos, eles não se comunicam entre si. É muito difícil esta interação entre essas comunidades, ou microcomunidades, que ficam nos seus estados, cada uma cuidando da sua própria comunidade. Então, eu penso que nós temos, como uma visão global, nós temos que alguma coisa pensar em termos de futuro que faça com que estas comunidades virem uma única comunidade, embaixador. Eu penso que esse pensamento de união, ele precisa ser feito até para que as comunidades não venham a perder a sua importância, não venham a perder a sua significância perante, inclusive, o governo português, que eles olhem estas comunidades como uma unicidade de portugueses e luso-descendentes que precisam da atenção do governo no sentido de prestigiá-las. Penso que este é o mote, vamos dizer assim, do senhor embaixador, que, no meu entender, precisa ser feito. Muito obrigado. Dr. Almeida Silva, a intervenção do Dr. Magno fez-me recordar uma expressão que é muito própria aqui do Brasil e que é usada com sentido muito característico e que o senhor bem conhece, que é a expressão da colónia portuguesa. A ideia da colónia portuguesa foi sendo substituída ao longo do tempo, pelo menos na linguagem pública, não é? Pela ideia da comunidade portuguesa. A minha dúvida é se exatamente essa ideia de colónia não era muito mais unificadora e hoje em dia terá caído um pouco em desuso, talvez porque a palavra tem outros significados também que não são tão bem recordados,
mas se a ideia de colónia não era muito mais unificadora do que a própria ideia de comunidade. É uma questão que eu lhe deixo. Bom dia, eu saúdo os companheiros aqui presentes, o senhor cônsul-geral. Realmente, e depois da expressão colônia, nós ainda tivemos a comunidade portuguesa, que também foi substituída por comunidade luso-brasileira, face à perfeita e total integração entre brasileiros e portugueses. É hoje o que vigora a comunidade luso-brasileira. Não é só uma conceituação, é que de fato é isso. Nós somos uma comunidade de dois povos, ciosos das suas obrigações e objetivos. Acho que é uma comunidade só, embora uma comunidade com as suas diferenças, com as suas aspirações diferentes, mas somos uma comunidade, sim, unida e com perspectivas bastante peculiares. Essa ideia da comunidade luso-brasileira faz-me passar, se calhar, saltar para um outro aspecto, que é a questão do papel das associações da comunidade, e que nasceram na colónia, passaram pela comunidade portuguesa e hoje em dia são, deveriam ser, eventualmente, um assunto a ser discutido, associações da comunidade luso-brasileira. O Dr. Paulo Machado, que é vice-presidente da Casa de Portugal, há de ter certamente uma visão também sobre isto, porque esta evolução tem-se verificado, ou não, e até seria interessante percebermos até que ponto é que a adequação dessas associações a esta nova realidade sociológica, digamos assim, da comunidade, tem alguma coisa, alguma relação com aquilo que é verdadeiramente a subsistência dessas associações hoje em dia. Sem dúvida. Gostava de saber a sua opinião sobre isso. O Dr. Almeida e Silva fez aí uma imagem sobre a denominação da comunidade luso-brasileira hoje. Lembrando que, no princípio, comunidade ou colônia portuguesa, e nós encontramos na ata de fundação da Casa de Portugal, em 1934, a denominação de colônia portuguesa. Lembro perfeitamente quando Valentim Santos Diniz assumiu a presidência do Conselho da Comunidade Portuguesa do Estado de São Paulo e, mais recentemente, evoluiu para Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Eu entendo que a comunidade luso-brasileira é realmente uma comunidade, mas muito segmentada. Eu identifico na comunidade luso-brasileira aqueles cidadãos que vieram nos anos 50, 60, uma comunidade mais recente nos anos 90 de empresários portugueses, executivos portugueses, e atualmente uma comunidade mais recente ainda. Ainda semana passada, numa intervenção na RTP, eu dizia que se a comunidade luso-brasileira no passado maioritariamente era composta por portugueses nascidos no Minho, em Trás-os-Montes, no Alentejo, na Madeira ou nos Açores, hoje a comunidade luso-brasileira nascida no Brasil é maioritariamente composta por portugueses nascidos no Brasil. São descendentes de portugueses que adquiriram por inerência a nacionalidade portuguesa e que fazem parte também dessa comunidade. Com relação às associações, o que eu tenho percebido é que tem havido alguma dificuldade das associações conversarem com esse segmento novo da comunidade luso-brasileira, portanto, filhos, netos de portugueses que muitas vezes conhecem Portugal tão bem quanto nós, visitam Portugal, têm ligações com o nosso país, ligações com a cultura portuguesa, mas que precisa haver um esforço estratégico das associações luso-brasileiras para encontrar uma forma de cativar, conversar, sensibilizar esse segmento da comunidade luso-brasileira. Nós sabemos que hoje é extremamente importante, ou são importantes as redes sociais. Por acaso a Casa de Portugal e mais algumas outras associações têm utilizado as redes sociais para atingir esse segmento da comunidade luso-brasileira, mas acho que falta aí uma interação e talvez o próprio Conselho da Comunidade possa liderar junto das associações, uma estratégia, uma metodologia, enfim, alguma coisa para que nós consigamos conversar e consigamos trazer para os eventos que a comunidade faz, que as associações organizam, justamente esse segmento mais recente da comunidade luso-brasileira. Parece-me bastante interessante aquilo que acabou de dizer, porque realmente dá a ideia, por um lado,
essa dinâmica da comunidade, não é? E coloca efetivamente uma outra questão, que é tendo em noção que hoje em dia, como diz, boa parte dessa comunidade luso-brasileira é muito mais composta em termos numéricos por cidadãos com nacionalidade portuguesa, mas nascidos no Brasil. Coloca-nos a questão de saber também o que é que exatamente identifica ou diferencia essas diferentes comunidades. Eu acho que é um aspecto que nós temos que estabelecer como ponto para podermos perceber depois de que forma é que, nomeadamente, as associações da comunidade podem ter esse papel integrador e responder também àquilo que são os anseios de identificação dos próprios utilizadores das associações com o papel das associações. Há esta questão que se coloca e que me parece especialmente importante, porque, não obstante a existência de mecanismos de apoio às associações, mecanismos de apoio públicos, sabemos que esses apoios são sempre limitados por natureza, circunscritos a uma série também de condições que têm necessariamente de existir. Estamos-nos a referir à questão da gestão pública, mas reconhecendo a importância dessas associações, é preciso encontrar caminhos para que elas possam evoluir e sobreviver. E se me permite uma outra intervenção, me parece que é extremamente oportuno que as associações luso-brasileiras cada vez mais se façam presentes em instituições brasileiras. Que, por exemplo, vou aqui citar um caso da Casa de Portugal. Nós fizemos algumas parcerias com o Metrô de São Paulo, com a TV Cultura, com o Conjunto Nacional, com a Secretaria Municipal de Cultura e agora uma última parceria com a Japan House. Nós entendemos que é fundamental que a comunidade portuguesa e as suas associações mostrem o seu trabalho fora do seu âmbito de atuação. Então, se nós fizermos uma exposição, um show que é importante para a Casa de Portugal, sempre que possível fazer em parceria com alguma outra instituição, porque nós estaremos atingindo um segmento da sociedade brasileira e também da comunidade luso-brasileira, que provavelmente, se fizéssemos essa iniciativa na nossa associação, não teríamos essa oportunidade. Então, acho que vale a pena pensar nesse sentido de uma abrangência muito maior, que as nossas iniciativas sejam feitas extramuros, não só na nossa associação, não só pela nossa associação, mas sempre em conjunto com outras associações. Hoje em dia não se faz nada sem parcerias, e as parcerias têm sido muito importantes para justamente promover e divulgar e reforçar a presença portuguesa, não só na cidade de São Paulo, mas a presença portuguesa no Brasil. Eu acredito que, efetivamente, você tem razão. A comunidade como um todo tem que fazer um esforço grande, envolvendo as casas regionais, para que esse associativismo que vem caindo ao longo do tempo, ele se renove. Porque as casas regionais, como um todo, elas vêm perdendo integrantes da sua formação. Claro, o tempo vai passando, e o que a gente percebe é que não se consegue agregar, não se consegue associar os filhos e netos daqueles que as fundaram ou de que as tocam até hoje, não é? E que cada dia são menos. Então, o que a gente sabe é que os nossos filhos e netos são de gerações diferentes, eles não viveram o período da imigração, não tiveram a experiência que nós tivemos de sair da sua terra, abandonar tudo, entre aspas, e tentar fazer a vida num país que, embora com a mesma língua, um país de acolhimento, é um país diferente, de costumes diferentes. Então, eu penso que por eles não terem vivido esta experiência, eles não têm esse mesmo amor às nossas raízes, às nossas tradições, o que complica efetivamente que estas casas tenham uma constância e tenham um futuro a ver pela frente. Eu penso e conheço algumas iniciativas que foram tentadas algumas vezes por algumas casas, mas eu acredito que nós não podemos deixar isto na mão de uma, duas, três casas. Eu acredito que, como um todo, as casas terão que se unir para fazer um esforço para que todas elas possam sobreviver. Porque o que a gente está percebendo, e temos um ou dois exemplos já na nossa comunidade,
de casas que se acabam, que se acabaram, que se findaram, que não sabemos o que será feito daquele patrimônio, provavelmente será vendido para pagar eventuais dívidas que possam ter, mas acaba. É uma casa que vai embora da nossa comunidade e que não tem retorno. E que, infelizmente, penso eu, tomara que esteja errado, aquelas pessoas que conviviam com aquela casa provavelmente não vão se ligar a outra casa. Então, esta é a preocupação maior, no meu entendimento, no meu sentir, que a comunidade como um todo tem que ter em mente, agregar para subsistir. Dr. Melo Magno, deixe-me dar aqui a palavra ao Dr. Almeida Silva. Não, porque realmente o Dr. Magno falou numa coisa uma expressão que utilizou, que eu tomei nota, foi o amor às raízes. Mas isto acaba, e eu gostava de ouvir o Dr. Almeida Silva sobre este aspecto, que é a questão sobre se nós não devemos pensar as coisas em termos de nacionalidade e identidade cultural, afetiva. E de que forma é que realmente esse amor às raízes, que se calhar estava muito próximo da ideia de nacionalidade, hoje em dia também não é superado por uma outra coisa que é a identidade, uma identidade afetiva, que existem muitos que não têm nacionalidade portuguesa e que, na verdade, se identificam com essa comunidade luso-brasileira. Mas, na sequência do que o Magno disse, eu acho que nós temos agora uma preocupação, nós, comunidade, de dotarmos e atribuirmos aos estatutos das nossas associações dispositivos protetores do nosso patrimônio. Porque senão é isso. Já aconteceu em São Paulo, em casas que não vale a pena estar aí a ressaltar, mas quer dizer, na defesa de patrimônios, a passagem desses patrimônios em casos de dissolução e extinção. Essa é uma preocupação hoje, ao meu ver, bastante grande, que o nosso patrimônio é enorme. As nossas associações, sem dúvida nenhuma, representam um movimento associativo forte, de valor, e já que as nossas associações são espaços vivos de convivência cultural no uso brasileiro. Mas é verdade também que nós, por conta dessa força, não temos sabido crescer nos movimentos mais populares de rua em São Paulo. As nossas festas populares, como tínhamos antigamente, praticamente já não existem isso. E elas eram formadoras de opinião junto à sociedade brasileira. Então, como outras comunidades, pelo menos uma ou duas que nós temos aqui em São Paulo, nós não temos sabido sair do nosso ninho, das nossas associações, para levar às ruas tudo que nós fazemos, todo o nosso patrimônio cultural e histórico, que é muito admirado pelos brasileiros de modo geral. Eu acho que isso é outra coisa que nós temos que começar a investir, na minha opinião. E temos como fazer isso. As nossas associações cumprem o seu papel muito bem, vão continuar cumprindo, mas nós precisamos exteriorizar um pouco a nossa ação. Isso é uma preocupação minha hoje bastante grande. Concordo que esse será, talvez, a minha experiência curta como diplomata, como cônsul-geral, aqui em São Paulo, mas que é o que me tem sido dado a observar, é uma dificuldade que não é só da comunidade portuguesa, como assim não. Nota-se que outras comunidades têm também esse mesmo percurso a fazer. Mas algumas têm feito isso bem, com festas populares grandes. É verdade. Mas, se me permite, quer dizer, a questão também aqui é um pouco esta, é saber até que ponto é que a identidade cultural e a proximidade cultural que existe entre Portugal e o Brasil acaba por não fazer com que muitas dessas tradições, que são marcadamente portuguesas, tenham sido transpostas para a cultura brasileira e tenham sido apropriadas pela cultura brasileira. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das festas juninas, não é? Que são feitas no Brasil e que têm tudo a ver com aquilo que são as festas populares em Portugal, os santos populares, Santo António, São João, São Pedro, e que foram de tal forma incorporadas de norte a sul do país, no imenso Brasil, que hoje em dia já não são tidas como verdadeiramente... Quer dizer, perdeu-se um pouco a raiz portuguesa daquelas festas, o que é absolutamente normal, porque elas foram apropriadas e integradas na cultura brasileira. Talvez nós tenhamos, se calhar, é curioso porque às vezes a nossa vantagem pode ser também o nosso prejuízo, se me permitem a expressão, entre aspas.
Ou seja, o facto de nós termos esta proximidade tão forte com o Brasil faz com que a assimilação também seja tão mais forte e a capacidade de nós estarmos presentes como outras comunidades que não têm essa ligação tão efetiva e de visibilidade se torna mais difícil. O que é que significa? Significa que comunidades que têm um distanciamento histórico ou cultural maior em relação à realidade sociológica do Brasil são mais diferenciam-se mais facilmente do contexto histórico. Se houver uma apresentação, não quero nomear, mas se houver uma apresentação aqui na Liberdade de determinados grupos comunitários que são muito próximos desta região, eles serão muito mais visíveis quase do que as festas dos Santos Populares que são feitas e que foram completamente apropriadas no Brasil, não é? Quer dizer, esta relação se calhar também nos faz integrar desta forma, que é uma vantagem para nós, mas ao mesmo tempo acaba por ser uma perda de visibilidade da comunidade portuguesa. Eu até acredito que essa condição da comunidade luso-brasileira e essa condição da permeabilidade da cultura popular portuguesa no Brasil vem muito também pela questão da forma como o português sempre a sua postura em relação ao Brasil. Ele, quando veio para o Brasil, ele veio imaginando, sabendo e querendo ficar. Não imaginava que um dia fosse regressar a Portugal. Então ele se integrou de tal forma na sociedade brasileira, fez com que a sua família também se integrasse na sociedade brasileira, criou aqui raízes. Eu acho que isso também contribuiu para essa facilidade com que a cultura brasileira assimilou a cultura portuguesa. Da mesma forma, como o senhor conselheiro disse, é uma situação extremamente positiva, mas também é uma situação negativa. Mas a comunidade portuguesa ela tem uma presença marcante no Brasil. Outro dia, vendo uma estatística da Polícia Federal, 35% dos estrangeiros registrados na Polícia Federal representam a nacionalidade portuguesa. A segunda, se não me engano, com 13% é a nacionalidade italiana. Então há uma presença da comunidade portuguesa muito grande. Eu lembro perfeitamente, uma emissora de televisão, durante uma semana, fez uma série no seu telejornal sobre Portugal. Na segunda-feira colocaram a matéria sobre Portugal no primeiro bloco. A audiência foi mediana. O diretor da emissora pediu que colocassem a matéria sobre Portugal no último bloco do telejornal. Perceberam então, a partir da terça-feira, porque era uma série de segunda a sábado, a partir de terça-feira, a audiência se mantinha até o momento em que a matéria sobre Portugal era exibida. Então há um interesse pelo público brasileiro e há uma grande comunidade diluída na sociedade brasileira que talvez não demonstre a real dimensão da presença portuguesa no Brasil. Eu penso também, Paulo, que um trabalho que tem surtido muito efeito e que é feito espontaneamente, esse trabalho, são os nossos grupos folclóricos das casas. Sem dúvida. Eu acho que eles são uma isca, um chamariz, um foco para trazer essa nova geração, que agora há pouco eu falava que não tem tanto interesse, mas uma parte dela se demonstra esse interesse através do grupo folclórico, porque é a dança, é a alegria, é a brincadeira, e realmente esses grupos eles têm trazido brasileiros, não só luso-descendentes, mas os próprios brasileiros, filhos e netos, para compor esses grupos folclóricos das casas. O que eu acho que é muito interessante. É uma iniciativa muito boa, ou seja, ele é um polo de atração, esse grupo folclórico, para novos associados, ou novos componentes, que vêm dessa nova geração que nós temos que cativar, mas não só para os grupos folclóricos, temos que cativar para todo o restante. E o Manuel tem razão quando fala isso. Uma experiência que tivemos recentemente numa live, numa rede social, com o grupo folclórico da Casa de Portugal, em que nós conseguimos atingir 39 mil espectadores. E nós tivemos a curiosidade de tentar entender qual era a composição desses 39 mil espectadores. E percebemos, comparando com outras iniciativas da mesma natureza, que nós estamos conseguindo rejuvenescer essa massa de espectadores. Enquanto no passado 50% representavam espectadores com mais de 65 anos, nessa última live nós tínhamos um segmento muito expressivo, um percentual muito expressivo de pessoas entre os 25 e os 45 anos. Então a gente percebe que isso tem havido. E
os grupos folclóricos realmente são um cartão de visita, representam muito bem, com muita qualidade. É uma cultura popular que o brasileiro gosta, reconhece e que entende como sua identidade cultural também. Doutor Almeida Silva, eu estava aqui a pensar, estava-me a recordar, porque o Dr. Paulo Machado fez uma referência a essa comunidade portuguesa no Brasil, que tem essa ambiguidade quase da existência. Estava-me a recordar de uma circunstância em que o Roberto Leal dizia que tinha uma grande mágoa porque no Brasil era português e em Portugal era brasileiro e nunca conseguia fazer essa... e isto é uma situação mais ou menos comum, não é? Todos nós temos ideia que, efetivamente, aqueles que vieram para o Brasil há muitos anos chegam a Portugal e são brasileiros e quando estão aqui nunca deixam de ser portugueses, como se isso fosse um problema, quando na verdade nem devia ser um problema. Mas infelizmente, muitas vezes é colocado dessa forma, de uma forma, enfim, quase depreciativa, o que é uma enorme pena. Eu pergunto-me de que forma é que nós realmente poderíamos transmitir enfim, para a comunidade pública, quer no Brasil, quer em Portugal, para a comunidade política também, essa ideia de que a comunidade portuguesa ela é naturalmente essas duas coisas. E tem que ser naturalmente essas duas coisas. Não pode deixar de ser. Porque é exatamente isso que a valoriza e que a diferencia. E que faz dela também um valor acrescentado, quer no Brasil, quer em Portugal. Isso depois leva-nos a uma outra questão, uma outra conversa sobre de que forma é que a comunidade portuguesa pode efetivamente ajudar a comunidade portuguesa luso-brasileira, assim, mais completos e complexos, de que forma é que essa comunidade pode contribuir realmente para a aproximação entre Portugal e o Brasil, a todos os níveis, quer dizer, ao nível económico, político, cultural, tudo isso. Nós, as associações em São Paulo e no Brasil de modo geral, acredito eu, e é o que a gente nota, sempre tiveram essa preocupação e desenvolveram ações para aproximar esses valores naturais de um e de outro povo. Isso, lógico que o português nunca se sentiu estrangeiro nesse país, nem poderia. Nós sempre fomos brasileiros desde o primeiro dia e, aliás, temos orgulho dessa aproximação, mas é claro que eu acho que há muita coisa a ser feita no sentido de realçar ainda mais esse patrimônio, como eu disse agora há pouco, é um patrimônio conquistado pela presença e convivência dos dois povos. Mas o Dr. Magno falou aí dos jovens que estão nos grupos folclóricos. É verdade, eu acho que a juventude luso-brasileira, principalmente em São Paulo, a gente nota o movimento maior dela nos grupos folclóricos mesmo, o que é muito bom. Mas também era bom que os nossos jovens estivessem presentes de maneira mais notável em outros segmentos. Eu noto que até pouco tempo, nós tivemos aqui em São Paulo um movimento jovem. Existia até a UDESP, que era uma associação de luso-descendentes. Ou seja, a ação dos jovens estava compartimentada nesses organismos. E eu sempre achei que, além disso, eles devem estar naturalmente em todos os segmentos, principalmente nas nossas associações. O que acontecia? Cada associação criava um departamento de juventude. E na verdade, eles não tinham uma atuação permanente e mais geral dentro de cada associação. Eu sempre defendi que os jovens passassem a ocupar não departamentos de juventude, mas ocupar os cargos principais das nossas associações, com capacidade de direção. Então, secretaria-geral, vice-presidência e até a presidência. São Paulo teve na presidência de importantes associações jovens e o resultado foi muito positivo. A gente não os compartimentou em movimentos jovens onde eles conviviam, interagiam entre si, mas sim na condução das próprias associações. E eu acho que isso tem que ser incentivado. Isso não acontece ainda de maneira notável em todas as associações. Deveria acontecer, porque os jovens doravante
há muito tempo ele já vem fazendo, mas doravante eles terão um contributo enorme a dar e um testemunho enorme pelo que representa a nossa associação, a nossa comunidade e pela capacidade que ela tem de fazer e gerir coisas. Acho que é uma responsabilidade nossa de trazer os jovens para dentro das associações de uma maneira não só figurativa, mas de uma maneira intensa, de uma maneira definitiva. Doutor Almeida, eu acho perfeita a sua colocação, acho que esse é um caminho, mas vai ser um trabalho árduo. Vai. Porque eu tive a experiência no Conselho da Comunidade de convidar alguns jovens, 25, 35 anos, para compor algumas das diretorias do Conselho, tentando fazer essa renovação. Infelizmente, nós não tivemos sucesso, com a desculpa da grande maioria de que, bom, mas eu não convivo com a comunidade, tá, eu acho bonito, vou num show, num almoço, numa festa, mas eu não convivo, como é que eu vou participar de uma diretoria para tomar decisões? Essa é a desculpa, infelizmente. Não quero aqui dizer que não tenhamos que continuar com isso, buscando e procurando fazer essa renovação, mas, repito, é um trabalho bastante árduo. Mas acho que nunca é tarde, até porque já deveria ter se começado a pensar na sucessão das direções das associações há muito tempo e não só agora. Mas é o que eu digo, nunca é tarde. É verdade. Acho que nós temos aí pessoas jovens que conhecem a cultura portuguesa, que querem se engajar, que podem colaborar. Existe realmente alguma dificuldade de diálogo, mas nós precisamos criar nas associações, nas entidades, um cenário, um espaço favorável para que eles participem e para que tomem decisões e que incentivem, inclusive, aqueles mais antigos com novas ideias. Nós não podemos continuar, por exemplo, distribuindo mala direta pelo correio. Hoje em dia nós temos meios de comunicação que facilitam a vida e que obrigatoriamente dão uma ideia de modernidade e de atualidade que é essencial, que as associações precisam passar essa ideia de modernidade e de eficiência na comunicação. Então, há aí vários jovens, várias pessoas com vontade de trabalhar e que realmente não podem ser descartadas e que não podem ser esquecidas na vida associativa da nossa comunidade. Mas, Paulo, eu dizia também em outro aspecto, é que eles não podem, os jovens, nós não podemos pretender que nas associações eles sejam só para carregar cadeiras ou ter aquela parte mais braçal. Não, eles têm que participar em tudo. Decisão. Eu nunca vi, por exemplo, um jovem ser agraciado ou ser condecorado, reconhecido pelo governo português no nosso âmbito. E eles precisam ser estimulados a isso. Precisam ser iguais a qualquer líder que esteja aqui, respeitada a integridade, obviamente, mas que eles tenham uma participação completa, total. Isso tem faltado, e é a reclamação deles. Eles falam que eles não são considerados totalmente. Não deixam de ter razão. Ao longo dos anos sempre foi assim. Mas eu concordo com o Dr. Magno que não é fácil. Eu também tive várias diretorias, convidei vários jovens, e em alguns casos foi uma decepção. Mas por isso eles já entram desestimulados. E nós precisamos muito deles para ter continuidade, para termos uma comunidade mais duradoura, mais presente e mais intensa. Perdão, deixa-me só colocar, porque penso que se relaciona com essa questão, que tem a ver não só com a continuidade e com o reforço, até desejável reforço, da comunidade associativa, mas tem um pouco a ver, vai além disso. O que eu quero dizer é que a questão da ligação entre gerações tem a ver com a permanência daquilo que é o conceito até da própria comunidade, não é? E isto leva-me a perguntar o que é que se poderá fazer para aproximar também essa comunidade luso-brasileira que está mais presente no país, no caso no Brasil, porque aqui resideu, aqui nasceu e aqui, enfim, cresceu e iniciou a sua vida profissional, com os nacionais portugueses que vão chegando ao Brasil desde o início deste século, desde o ano 2000,
há uma nova vaga de imigração, não só para o Brasil, mas também para outros destinos no mundo, nacionais portugueses, que hoje chegam, em muitos casos, com outro tipo de enquadramento profissional, como também é o caso dos brasileiros que vão para Portugal, com outro tipo de formação. De que forma é que nós podíamos procurar aproximar, quais são as formas que temos para aproximar esta comunidade recém-chegada daquilo que é a comunidade luso-brasileira, que já cá está e que certamente haverá ganhos aqui a potenciar entre estes dois contactos. De que forma é que isto pode ser possível? Quer dizer, isto é uma realidade, desculpe, só para complementar, eu coloco muitas vezes esta questão porque isto é uma realidade com a qual nós no consulado, não diria somos confrontados, mas que para nós é presente. Porque eu vejo que chegam profissionais portugueses ao Brasil altamente qualificados, gestores de empresas, nem necessariamente sequer empresas portuguesas, muitas vezes empresas multinacionais, com as mais diferentes origens, que estão no Brasil e que poderiam perfeitamente, por um lado, até eventualmente potenciar, digo eu, mas se calhar é só uma ambição desmedida, potenciar até o seu papel nos negócios que lideram no Brasil, se conseguissem conectar-se com essa rede que existe e que está na comunidade portuguesa. E que não é pequena, e que não é despicienda, e que não é de pouca importância. Porque realmente nós temos hoje em dia, na comunidade luso-brasileira no Brasil, pessoas colocadas em todos os postos, toda a hierarquia política ou económica ou social. Este é o facto. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Essa nova vinda de português, ou essa nova leva, diferente, logicamente, daqueles imigrantes, vamos chamar assim, eu não tenho complexo nenhum com a palavra imigrante, lá de trás, isso ainda não aconteceu realmente. E como disse o senhor cônsul, nós temos nessa leva pessoas de grande valor intelectual que poderiam reforçar o papel da comunidade como um todo. E esse é o nosso desafio maior agora, eu acho. Trazer essa gente para perto de nós, para perto das nossas associações, e as associações também vão ter que se adaptar, vão ter para cumprir esse papel de reforçar essa aproximação. Eu acho muitíssimo, repito, muitíssimo importante isso, trazer esses patrícios, vamos chamá-los assim, para perto de nós. As nossas associações têm muito a oferecer em termos de convívio, de presença junto à sociedade brasileira, que pode ser aproveitada para o que eles pensam e vêm aqui fazer também. E de contactos, porque a verdade Contactos. Todos nós utilizamos correntemente a expressão networking, não é? A palavra inglesa, para dizer exatamente isso, contactos. E a maior parte das pessoas que chega ao Brasil, vinda de Portugal, para integrar um cargo de alta direção, como há vários que são nossos conhecidos por inerência de funções no Consulado-Geral, em empresas multinacionais de enormíssima escala, ou empresas portuguesas que se internacionalizaram em variedíssimos países e também aqui no Brasil. Essas pessoas chegam cá e estão longe de imaginar que nas associações portuguesas, na comunidade luso-brasileira, que está aqui à disposição deles, aqui na Casa de Portugal e em outras instituições, vão encontrar líderes políticos, líderes económicos, professores, académicos, pessoas ligadas à ciência, à cultura, que estão presentes na Academia Paulista de Letras, que estão presentes na Academia de Ciências, que estão presentes a todos os níveis da sociedade brasileira. E também, obviamente, no mundo dos negócios. Quer dizer, não é muito difícil para nós que estamos aqui, e não vamos, obviamente, citar nomes, mas pensar em grandes empresários e em grandes empresas brasileiras que estão fortemente ligadas à comunidade portuguesa. Portanto, tudo isto é uma rede de networking, de contactos, que muitas vezes, eu diria, infelizmente quase sempre, não é utilizada e que, portanto, acaba por se perder, não potenciando nem por um lado para aqueles que chegam essa capacidade, essa rede, nem dando àqueles que já cá estão a possibilidade de poderem renovar essa relação com aqueles que chegam. Enfim, isto
coloca-me um pouco aquela questão que eu tive a oportunidade de referir quando falávamos há pouco, que é o que é que, retomando uma expressão que quase ficou famosa, não é o que é que o nosso país pode fazer por nós, é o que é que nós podemos fazer pelo nosso país. Não é? O que é que as comunidades também podem fazer por Portugal e pelo Brasil. E o nosso país, Sr. Cônsul, eu vi com muita alegria aí, no dia 10, o nosso presidente se referindo às comunidades portuguesas, ele usou até a palavra imigrantes, e eu repito, não tenho nenhum constrangimento com isso. Mas esse reconhecimento é um estímulo para todos nós, todas as comunidades. Eu digo nós aqui, eu, companheiro, é um grande estímulo. Reconhecendo o nosso papel, nos ajuda e favorece a nossa ação. Mas isso parece estar bastante em curso atualmente. Eu diria que atualmente Portugal começa a reconhecer bem esse papel. E isso é muito bom para desafios posteriores, desafios vindouros. Sim. Eu acredito, sou levado a concordar, até porque, como disse, não é, a intervenção, o discurso de ontem, no 10 de junho, do Sr. Presidente da República, que valorizou realmente esse aspecto dos imigrantes, a importância dos imigrantes, fazendo, aliás, um paralelo que me pareceu muito interessante, porque ele referiu-se aos imigrantes portugueses no estrangeiro e referiu-se aos imigrantes estrangeiros em Portugal. Foi. Com um significado que eu acho extremamente interessante, pelo menos foi essa a leitura que eu fiz, onde, na verdade, o que se valoriza aqui é a importância da pessoa, não é? E do contributo que ela pode dar à construção de uma sociedade, e isto pareceu-me bastante importante, e o respeito que merece e o apoio também que merece por isso, e esse reconhecimento. No que se refere à questão da relação entre Portugal e o Brasil, enfim, vamos falar abstratamente no Brasil, embora estejamos obviamente mais focados aqui no estado de São Paulo, aquilo que me parece interessante era ver de que forma também é que a comunidade luso-brasileira, composta por essa amálgama, no bom sentido, não é, de espíritos brasileiros e portugueses, nacionais e afetivos, como eu dizia há pouco, pode efetivamente servir também de ponte e de meio de transmissão para aquilo que é a corrente que nós vemos hoje também entre o Brasil e Portugal. Atualmente no Brasil, os dados oficiais indicam cerca de, creio, 200 mil brasileiros residentes em Portugal. Estes números são claramente, não digo subavaliados, mas, enfim, se forem decompostos, vai-se perceber que é muito superior. Basta pensar que todos aqueles que adquirem nacionalidade portuguesa saem desta lista e deixam de ser brasileiros em Portugal e passam a ser portugueses. Mas não deixam também de ser brasileiros. Claro. Não é? Esta corrente que se estabeleceu, parece-me que podia ser, obviamente, potenciada e ampliada em termos de resultados e de ganhos mútuos, se nós conseguíssemos aproveitar essa aproximação e esse papel da comunidade luso-brasileira no Brasil e também dessa comunidade que não deixa de ser luso-brasileira em Portugal. É, claro. Não é? Se me permite, eu gostaria de retomar esse aspecto, se é que há uma cisão dessa nova comunidade luso-brasileira, da comunidade luso-brasileira mais tradicional. Eu entendo que havia até pouco tempo atrás um delay de imagem da nossa comunidade junto a Portugal. Da mesma forma que a imagem de Portugal evoluiu de forma extremamente positiva no Brasil. Talvez por isso tenha aí uma dificuldade de unir, de juntar esses segmentos da comunidade. Eu entendo que o Consulado de Portugal e a Câmara Portuguesa de Comércio, para citar dois exemplos, que são duas instituições que, por força da sua missão, conhece bem esse segmento, esses novos portugueses, essa malha empresarial de executivos que vivem no Brasil, talvez poderíamos fazer uma ação conjunta para sensibilizar esse segmento da comunidade para que se integre às nossas associações, à nossa comunidade. Nós precisamos de talentos. A RTP, o ano passado, transmitiu diretamente aqui da Casa de Portugal o programa Portugal no Mundo, e a sua produção, em uma semana, identificou dezenas de valores, dezenas de talentos nas mais variadas profissões de portugueses que muito dignificariam se integrassem efetivamente à nossa comunidade. Acho que aí passa por um papel conjunto das associações, do Conselho da Comunidade,
do Consulado-Geral de Portugal, especificamente da Câmara Portuguesa de Comércio, que tem esse conhecimento para que nós possamos propiciar essa aproximação e contar, mais uma vez, com o talento desses nossos compatriotas que poderão muito enriquecer a comunidade portuguesa do Brasil. Eu lembro quando eu fazia o ginásio ou fazia o colégio primário, eu era alvo de piadas e nunca deixei de honrosamente dizer que eu era descendente de portugueses. Hoje a minha filha, os netos de vários portugueses, os outros, os mais jovens, já não sofrem esse tipo de bullying, digamos assim. Com muita facilidade, com muita honra, dizem, não, eu sou português, eu sou filho de português, eu tenho nacionalidade portuguesa. Alguma coisa que no passado, não muito distante, não acontecia. Então, acho que é uma questão de imagem. A missão diplomática portuguesa no Brasil tem uma responsabilidade muito grande nesse upgrade da imagem de Portugal e dos portugueses. Tanto é que hoje o brasileiro é o principal turista em Portugal, é o turista que mais desembolsa, que tem o maior dispêndio médio em Portugal. E, ao contrário do que acontecia, hoje Portugal é um destino preferencial dos brasileiros e de uma camada socioeconômica que muito interessa a economia portuguesa e interessa também, obviamente, para favorecer esse estreitamento dos laços culturais, comerciais e culturais entre os dois países. O Dr. Manuel Magno ia fazer algum comentário sobre isto? Não, eu voltando aos imigrantes ou empresários que vêm portugueses que vêm para São Paulo, ou no Brasil de modo geral, mas especificamente São Paulo, para trabalhar e desenvolver alguma função, alguma profissão, realmente eu concordo com os senhores de que eles agregariam muito às nossas casas, ao conselho, à comunidade como um todo. Concordo também com o que o Paulo coloca, de que há uma certa dificuldade na identificação e no conhecimento dessas pessoas que chegam ao Brasil para desenvolver essas funções. Talvez eu pudesse haver, fazendo minhas suas palavras, Paulo, uma integração entre o consulado e as casas, ou especificamente uma ou duas, ou enfim, para que pudéssemos identificar essas pessoas e, no mínimo, mandar uma carta, uma mensagem, talvez dando as boas-vindas, não é? Se é a primeira vez para cá, e colocando, como bem o senhor embaixador colocou, à disposição dele o convívio da Casa de Portugal, do Conselho, das casas regionais de um modo geral. Eu acho que esse seria um trabalho bastante interessante. Mas, do outro lado também, entendo que nós estaríamos renovando as casas, seus dirigentes, com novas cabeças, pessoas reconhecidamente competentes. E claro que dentro dessa gama, dessa malta de empresários, com certeza nós teremos jovens, porque cada vez mais os empresários de renome são jovens, e eu penso que era uma forma de renovar e de trazer jovens capacitados reconhecidamente para fazer parte das nossas associações. E que pensam diferente. E que pensam diferente. Deixe-me fazer um comentário em relação a isso, estes pontos, estas sugestões que foram feitas e que me parecem não só relevantes, mas realmente para reter. Em primeiro lugar, justamente isso, a importância que me parece que tem aproximar essa nova comunidade de imigrantes, de recém-chegados ao Brasil, e que têm, enfim, uma formação diferente, em muitos casos já superior, e que ocupam cargos de liderança em variedíssimas organizações neste país. Dessa outra comunidade luso-brasileira que já cá está. A primeira dificuldade que nós constatamos é justamente, muitas vezes, sequer aproximar esses recém-chegados das estruturas portuguesas, sejam elas estruturas públicas, sejam elas estruturas associativas. Quando digo estruturas públicas, estou-me a referir ao Consulado-Geral, as nossas missões diplomáticas pelo país,
mas também as estruturas associativas que já existem. Eu tenho por mim, é um pouco aquilo que me diz a minha experiência aqui no Brasil, mas noutros postos diplomáticos em que já ocupei, que muitas vezes isso se prende com o facto desta comunidade se identificar muito mais facilmente até com o seu círculo social ou económico, ou até, na maior parte das vezes, profissional, do que com o seu círculo nacional. Um financeiro que ocupa um lugar numa entidade, uma instituição financeira internacional, no Brasil, vai se relacionar quase por inerência de funções e até de proximidade mental, se me permitem a expressão, com aqueles que trabalham na mesma área, do que necessariamente com aqueles que têm a mesma nacionalidade que ele. Não interessa se a pessoa é suíça, alemã, japonesa, coreana ou norte-americana, eles vão se encontrar no meio profissional com mais facilidade do que no meio nacional. E, portanto, mesmo o Consulado-Geral, muitas vezes, acaba por constatar que estas pessoas só se aproximam do Consulado-Geral se forem especificamente visadas. Dizer, nós temos que ir efetivamente atrás destas pessoas para as fazer aproximar do Consulado. Quando veio cá o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, não a última viagem que fez ao Brasil, mas quando esteve numa viagem especificamente aqui em São Paulo. Nessa viagem, nós, tratando-se justamente do Secretário de Estado da Internacionalização, visamos diretamente a comunidade dos jovens, ou menos jovens, mas enfim. E foi interessante verificar que foi um momento de oportunidade para muitos deles contactarem pela primeira vez, alguns estando já há alguns anos aqui no Brasil ou em São Paulo. Depois, há outro aspecto também que eu penso que é justo sublinhar, que pelo menos nas duas últimas presidências da Câmara Portuguesa que eu conheci, a Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, estou-me a referir, com o Dr. Miguel Setas e com o Nuno Rebelo de Sousa, houve um esforço para integrar membros da comunidade nos quadros diretivos da Câmara Portuguesa. E eu penso que isto foi absolutamente fundamental, ou é absolutamente fundamental, e pode ser estruturante para o futuro da Câmara, porque vai buscar justamente esse peso, esse reconhecimento que existe e esse potencial que está nas associações e na comunidade luso-brasileira e aproxima de um outro segmento, que é um segmento que tem um outro objetivo e um outro papel, que é o da Câmara Portuguesa de Comércio. E eu penso que este é o caminho a fazer. Mas, enfim, essa é uma questão que certamente nos importa neste quadro, nesta conversa, para deixar como uma reflexão também para o futuro, porque a intenção é justamente essa, é que destas conversas possam surgir algumas aprendizagens, não é? Que nos possam conduzir. Eu, por último, deixava aqui só à laia uma reflexão que não é minha. Na verdade, é o resultado de uma outra conferência a que eu assisti virtualmente, feita, que teve lugar há dias pela Cátedra Jaime Portesão, aqui da USP, da Universidade de São Paulo, em que um dos participantes, uma participante, mais concretamente, e felizmente não me recordo o nome, a professora do Rio de Janeiro que participou, fez duas afirmações que eu acho que são interessantes e gostava de ter a vossa opinião. A primeira é que o imigrante português foi sempre um estrangeiro conhecido no Brasil. E depois uma outra em que ela diz que a fraternidade luso-brasileira só se começou a construir a partir de meados do século XX. E isto ela relacionava, pelo menos da forma como eu entendi, com outro aspecto. Até determinada altura, o imigrante português, efetivamente, não mereceu, talvez, o reconhecimento que lhe passou a ser dado conhecido a partir de determinado momento. E esse momento foi meados do século XX. Daí que essa fraternidade luso-brasileira verdadeiramente se tenha começado a construir e o respeito tenha começado a ser ganho pela comunidade a partir desses meados do século XX. Eu gostava de saber um pouco qual é a vossa opinião sobre isto.
para concluirmos também, com agradecimento. Que esse reconhecimento do estrangeiro conhecido, não é? Em tempos idos, talvez no século passado, os imigrantes chegavam a este país, e talvez até os outros, e se internavam, entre aspas, num trabalho e pouco apareciam. Eles trabalhavam dia e noite, só sabiam fazer isso. Talvez até daí é que nasce a expressão que o Paulo Machado utilizou há pouco, de que tinha gente que tinha, talvez, não sei se esse é o termo, mas tinha vergonha de dizer que era português, porque era alvo de chacotas, era alvo de bullying, usando um termo mais moderno, e a partir de um determinado momento, de um determinado tempo, o português começou a ser reconhecido como alguém que trabalhou muito, mas que deu certo e que hoje, com muito esforço, hoje, na época, com muito esforço, com muito trabalho, ele se sobressaiu, ele ganhou dinheiro, se é o termo correto, ele produziu muito, ele cresceu isoladamente, mas fez crescer também a sua comunidade, economicamente falando. Ele produziu empregos, e produz até hoje, ele produziu riqueza, ele prosperou, mas fez prosperar a sua comunidade e, por tabela, fez prosperar também o seu país. Então, eu penso que no tema de que o estrangeiro conhecido, porque apesar de que o português, ou imigrante, ele ficava isolado no seu trabalho, até que a coisa começou a mudar economicamente, ele começou a aparecer através dos seus comércios, seus negócios, suas indústrias até, eu penso que todo brasileiro sempre conheceu um português. Talvez de uma forma não tão, não vou dizer pejorativa, mas não tão como deveria antigamente, mas a partir, como eu disse, de uma determinada época, o português começou sim a representar alguma coisa nas suas comunidades e na sociedade que ele habitava. Começou a ser reconhecido como um lutador, como um vencedor, que eu acho que é o mais importante. E nós temos inúmeros exemplos aqui no Brasil e especialmente em São Paulo, não é? Então eu penso que, não sei se eu estou correto, embaixador, mas eu acho que essa expressão do estrangeiro conhecido, não é? Eu acho que vem daí. O brasileiro sempre entendeu Portugal como um país irmão, como um país parceiro. Essa vinda de muitos imigrantes, não é? De muitos portugueses para o Brasil e nos mais recônditos cantos deste país, não é? Onde eles se instalaram, eu acho que o reconhecimento veio dessa luta, desse trabalho que eles fizeram. E aí, ele é um estrangeiro conhecido porque, na verdade, ele não era entendido como um turista, como alguém que veio para cá para fazer um turismo e acabou ficando, como a gente conhece tantos exemplos em tantos lugares do mundo. Não sei, essa é a minha opinião. Isso. Bom, eu tomo a liberdade aí de lembrar há 8 ou 10 anos atrás, uma importante revista semanal brasileira, justamente no 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, produziu uma matéria especial para demonstrar a importância da comunidade portuguesa no Brasil e demonstrar a importância pelo lado econômico. Então, o articulista foi extremamente feliz, lamentavelmente, não lembro agora o nome dele, mas ele dizia quantos milhões de sacos de farinha estavam sendo abertos naquele momento para produzir o pão. Quantos milhões de litros de combustível abasteciam automóveis no Brasil inteiro? Quantos milhões de empregos eram gerados por cidadãos portugueses que viviam no Brasil? Ia por aí afora. E terminava, mas são números muito provisórios, porque hoje é domingo e amanhã, às 5 da manhã, milhares de portugueses estarão abrindo seus comércios, as suas padarias, e o Pão de Açúcar inaugura mais uma loja na cidade de São Paulo.
Então, acho que isso dá realmente a dimensão do que é a comunidade portuguesa, da importância que ela tem, e muitas vezes essa importância que não é reconhecida pela própria comunidade luso-brasileira. É isso mesmo. Eu lembro que o imigrante português, de modo geral, ele veio para cá, ou foi para outras partes, trabalhar, principalmente, fundamentalmente, trabalhar. E a gente sempre falava aqui antigamente que alguns patrícios nossos venceram na vida de uma maneira bastante perceptível, não porque ganhassem muito, porque não tinham tempo para gastar o que ganhavam. Essa sempre foi uma ideia que vingou entre nós. E é isso mesmo. O imigrante português sempre foi para partes diversas, sempre sintonizado com o nosso país, sempre com o coração e o pensamento lá, até porque ninguém saiu de Portugal porque quis. Aliás, o Miguel Torga foi muito feliz quando disse que os imigrantes portugueses foram os filhos que não couberam no berço. Eu acho isso verdadeiro. Ninguém saiu de lá porque quis, mas para onde fomos e estamos, sempre o fizemos com muita força, com um intenso amor ao país que os recebia e ao país de onde eles vieram. Então, nós temos realmente uma grande característica que, para mim, é uma valia, plusvalia. Mas, de qualquer maneira, nós temos que, não podemos esquecer isso nunca. Eu sempre disse, se me permitam, as comunidades portuguesas, ao meu ver, sempre foram uma vertente importantíssima da atuação da política externa de Portugal. Os imigrantes sempre foram um elemento fundamental no exercício desta política externa. Falo como imigrante, mas acho que interpreto um pouco a realidade. Senhor Cônsul. Muito obrigado. Não, eu realmente acho muito interessante todas estas opiniões, porque, na verdade, elas acabam por convergir, não só naquilo que diz respeito à visão que há no Brasil, e se calhar também em Portugal, sobre os imigrantes portugueses no Brasil, e a importância deles, e a forma como eles acabam, na verdade, por ser muito mais do que meros imigrantes. Daí eu tenho gostado muito daquela expressão do estrangeiro conhecido, porque realmente a proximidade acaba por fazer, e há realmente um caminho de história que nos une, e há, sobretudo, este mar da língua portuguesa, não é? Que faz com que, quando nós chegamos ao Brasil, vindos de Portugal, necessariamente há qualquer coisa de casa que está aqui e que nos recebe imediatamente. E isso também é a língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, há toda essa importância que me parece que é subjacente à comunidade luso-brasileira, que nós realmente temos que procurar enaltecer e explorar, no bom sentido, tirar dela o valor que ela tem e que merece ser reconhecido nessa relação entre Portugal e o Brasil. É daí que seja muito importante, como dizia o Dr. António Almeida e Silva, que realmente o vetor das comunidades portuguesas seja devidamente ponderado e integrado naquilo que é a política externa portuguesa. Eu penso que os variados governos ao longo dos últimos anos, pelo menos ao longo dos últimos 30 anos, tempo a que eu estou na diplomacia portuguesa, vem reconhecendo. Isso tem vindo a acontecer. O reconhecimento do papel da Secretaria de Estado das comunidades portuguesas é óbvio. A importância crescente que tem hoje em dia a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e o esforço que é feito pela Direção-Geral no sentido de criar e adequar novos serviços às novas realidades, até tecnológicas, e às novas vertentes que nos criam outro potencial de trabalho, também é um facto. Mas esta é uma tarefa que não está terminada. Tem que se continuar e deve ser continuada. E sem querer estender muito mais esta nossa conversa, porque acho que realmente já temos aqui bastante material de reflexão, aquilo que eu gostava mesmo agora era de agradecer a todos, ao Dr. António Almeida e Silva, ao Paulo Machado, ao Manuel Magno, a presença. Dizer que foi um momento que eu acho que é muito interessante, pelo menos para mim foi muito interessante. Não é nada rigorosamente novo, eu acho que nós vamos tendo estas conversas, em particular
e em outros momentos, mas ainda bem que tivemos desta vez a ideia de a partilhar. Vamos ver também até que ponto é que isto se pode reproduzir e ter um retorno que também enriqueça a nossa reflexão e o nosso pensamento. Muito obrigado a todos. Obrigado, foi uma honra.